Bom, vamos lá para a nossa aula de hibridização. Para entender a hibridização, a gente precisa ver como é que funciona a teoria da ligação de valência, a famosa TLV. Para a teoria de ligação de valência, a gente prevê que uma ligação química acontece com a superposição de orbitais semi-preenchidos. O que isso quer dizer? Eu vou ter orbitais atômicos, esses orbitais eles vão se sobrepor, tá? No caso, eu preciso de orbitais semi-preenchidos, ou seja, orbitais que têm apenas um elétron, tá? Então, por exemplo, aqui o hidrogênio. O hidrogênio, ele tem um próton, consequentemente um elétron, então a distribuição eletrônica dele ficaria do tipo 1s1, e a forma de representar esse orbital seria assim, ó, conforme uma caixinha. Esse um elétron aqui eu botaria com o spin virado para cima. Nessa situação aqui, o que a gente tem? Que um orbital semi-preenchido vai conseguir fazer uma ligação química. Então o hidrogênio consegue fazer uma ligação. Olhando aqui para o hidrogênio que consegue fazer uma ligação, vamos pensar como é que funciona um composto com hidrogênio. No caso, H2, hidrogênio ligado a hidrogênio. Eu vou ter aqui no caso um elétron do hidrogênio, um elétron do outro hidrogênio, formando uma ligação covalente. Eu tenho um elétron de um orbital semi-preenchido desse hidrogênio com um elétron do orbital semi-preenchido do outro hidrogênio, eu geraria então, no caso, orbital preenchido, por conta da ligação química formada. Então vamos ver como é que funciona para que outros elementos façam ligações químicas também, seguindo essa teoria. Aqui é uma forma mais simplificada. Vamos ver aqui, por exemplo, com berílio. Eu tenho 4 prótons, consequentemente 4 elétrons, então a distribuição eletrônica ficaria 1s2, 2s2. A camada de valência do berílio é, no caso, 2s2, e eu representaria esse orbital do berílio conforme uma caixinha. 2s2, 2 elétrons. Quantas ligações ele consegue fazer? Nenhuma, porque segundo a TLV, ele precisa de orbitais semi-preenchidos. Então o que o berílio vai fazer aqui no caso? Ele vai fazer um processo de hibridização. Ele vai pegar aqui no caso o orbital S junto com o orbital P, hibridizar os orbitais, ou seja, misturar esses orbitais e formar aqui no caso agora um orbital do tipo sp. E esses outros dois orbitais aqui ficariam como orbitais p puros, que chamam. E seriam orbitais vazios. Porque esses dois elétrons eles se encaixariam aqui, ó, segundo a hibridização do orbital sp. Um orbital s com um orbital p, hibridização do tipo sp. Como esses orbitais ficam organizados ao redor do espaço, né, geometricamente falando? A gente vai ter, no caso, que no orbital sp, a gente vai ter essa disposição desses dois orbitais aqui. E essa disposição seria uma disposição do tipo linear. Então, se a gente pensar que tem elétrons aqui, esse arranjo eletrônico desses orbitais seria um arranjo eletrônico do tipo linear. Vamos ver como é que funciona um composto formado por berílio. Então, o berílio ele possui 2 elétrons na camada de valência. Se a gente não tivesse hibridizado ele, ele não poderia fazer ligação. Mas no caso, como a gente hibridizou ele, se a gente fizer, por exemplo, BeH2, né, berílio com 2 hidrogênios, cada hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência, berílio tem 2 elétrons, faz aqui uma ligação covalente com o hidrogênio, ligação covalente com outro hidrogênio. Dessa forma, o que acontece? O berílio ele vai ficar com um arranjo da forma linear. Consequentemente, isso vai me dar uma geometria do tipo linear, porque esses elétrons aqui, no caso os elétrons ligantes, eles precisam ficar o mais afastado possível. E a angulação que teria aqui desses elétrons seria de 180 graus. Perfeito? Vamos olhar como é que funciona agora com o átomo de boro. O boro ele tem 5 prótons, consequentemente 5 elétrons. Então a distribuição eletrônica dele ficaria 1s2, 2s2, 2p1. Camada de valência, 2s2, 2p1. Então ele teria orbital s e orbital p.
2 elétrons no orbital S, 1 elétron no orbital P. Nessa forma aqui, quantas ligações o boro consegue fazer? Apenas uma, porque tem um orbital semi-preenchido. Na hora que o boro, então, precisa fazer ligações químicas, ele vai fazer uma hibridização, vai juntar o orbital S com os dois orbitais P e gerar um novo orbital, que seria do tipo orbital SP1P2. Tem dois orbitais P com um orbital S, então seria o orbital SP2. E esse orbital P que sobra aqui seria o orbital P puro. Esses 3 elétrons aqui, no caso, distribuídos agora, ficariam desse jeito. Ou seja, agora eu tenho 3 orbitais semi-preenchidos. Como é que ficaria, no caso, para esse orbital aqui, ó, a distribuição dele geometricamente no espaço? Eu teria essa configuração aqui, ó. No caso, o átomo de boro estaria aqui no centro. E eu teria, no caso, 3 nuvens eletrônicas. Essas 3 nuvens eletrônicas vai me dar, no caso, um arranjo eletrônico do tipo trigonal plano. Vamos ver como é que funciona aqui no caso? Se a gente pegar esse cara, né, o boro, e formar um composto com ele. Então eu teria boro ligado a, por exemplo, flúor, flúor e flúor. O boro tem 3 elétrons na camada de valência, 1, 2, 3. Cada átomo de flúor tem 7. Eu vou representar aqui apenas o elétron de valência, o elétron que vai fazer a ligação química. Então, no caso, uma ligação, 2 ligações químicas, 3 ligações químicas. Nessa situação aqui, a forma que esses elétrons vão ficar organizados de forma a se afastar o máximo possível seria na geometria do tipo trigonal plana também. Perfeito? Geometria do tipo trigonal plana. E a angulação aqui seria no caso de 120 graus. Perfeito? Então repara aqui o seguinte. O berílio, tem 2 elétrons aqui no mesmo orbital. Não tem elétrons semi-preenchidos. No caso, não consegue fazer ligação química. A partir do momento que hibridiza, 2 elétrons semi-preenchidos. Então ele consegue fazer 2 ligações. O boro, 1 elétron semi-preenchido. Então consegue fazer uma ligação química. A partir do momento que acontece a hibridização do tipo sp2, ele é capaz de fazer 3 ligações químicas. Perfeito? Então, com isso, a gente entende que cada elemento ele vai fazer um tipo de hibridização para conseguir fazer, no caso, ligações químicas e se organizar no espaço de forma que fique, se for uma hibridização do tipo sp, vai ser linear. Se for hibridização sp2, vai ser trigonal plano, tá? Professor, então quer dizer que todo elemento que tem hibridização do tipo sp vai ser linear? Sim. Todo elemento que tem hibridização do tipo sp2 vai ser trigonal plano? Sim. E a recíproca é verdadeira. Todo elemento linear, no caso, vai ter a hibridização sp e todo elemento trigonal plano vai ter hibridização do tipo sp2. Perfeito? Vamos lá então, por exemplo, para o átomo de carbono. O carbono possui 6 prótons, consequentemente 6 elétrons. A distribuição eletrônica do carbono ficaria da seguinte forma. 1s2, 2s2, 2p2. Então, no caso, camada de valência 2s2, 2p2. Eu tenho, no caso aqui, orbital S, orbital P. Então, 2s2, 1, 2, orbital P, P1, P2. Nessa situação aqui, ele tem somente 2 orbitais semi-preenchidos. Só tem 2 orbitais semi-preenchidos, o carbono faria apenas 2 ligações. Mas não é isso que a gente vê acontecendo. Então, o que acontece? Esse cara aqui vai ter que hibridizar orbital S com orbital P, para que esse elétron venha para cá. Ó. Então, vai ser um orbital S com os 3 orbitais P. Então, ficaria uma hibridização da seguinte forma, ó. 4 elétrons, 1, 2, 3, 4. Hibridização do tipo sp3. Essa hibridização aqui, sp3,
galera, vai ter uma geometria, tá? Um arranjo espacial da forma tetraédrica, sendo que o carbono vai estar aqui no centro. Então repara, eu tenho um orbital S com 3 orbitais P. Na hora que hibridizou, eu vou gerar uma nova geometria desses orbitais, que vai ser, no caso, dessa forma aqui, tetraédrico. Então, o arranjo eletrônico seria um arranjo eletrônico do tipo tetraédrico. Vamos ver um composto formado por carbono. Se a gente pegar, por exemplo, o CH4, a gente tem um carbono ligado a hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio. O carbono possui 1, 2, 3, 4 ligações, 4 elétrons, perdão, na camada de valência. E aí, no caso, cada hidrogênio, um elétron, vai formar 4 ligações. Essas 4 ligações, o jeito que vai ficar mais afastado possível seria formando um ângulo de 109 graus. E a geometria seria uma geometria do tipo tetraédrica. Então repara, nessa situação aqui eu tenho um carbono como átomo central dentro de um tetraedro e eu tenho um arranjo eletrônico tetraédrico e necessariamente uma geometria molecular do tipo tetraédrico, por conta da hibridização sp3. Então olha aqui, antes ele podia fazer 2 ligações químicas. Depois de hibridizado, ele vai conseguir fazer, no caso aqui, 4 ligações. Por que 4 ligações? Porque ele tem 4 orbitais semi-preenchidos. Ok? Vamos ver agora, no caso, o fósforo e o enxofre, que acontece com eles a expansão do octeto. Se a gente pegar no caso do fósforo, esse cara tem 15 elétrons, 15 prótons, consequentemente 15 elétrons. Então a distribuição dele ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Vamos ver aqui como é que fica a camada de valência dele. SP. Então, no caso, orbital S, 1, 2 elétrons, orbital P, 1, 2, 3. O que o fósforo vai fazer aqui, ó? Nessa situação, ele consegue fazer 3 ligações, mas se ele for fazer mais que 3 ligações, por exemplo, 5 ligações, ele vai ter que pegar aqui, ó, do orbital D, beleza? Então, ele vai hibridizar aqui, no caso, esse orbital S, os 3 orbitais P e um orbital D, ficando da seguinte forma. S, P1, P2, P3, D. Então tem 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Beleza? Hibridização do tipo sp3d. Como é que esses orbitais estão organizados ao redor do espaço, né? Geometricamente falando? Eu vou ter, no caso, um orbital para cima, um orbital para baixo e orbitais aqui formando como se fosse um trigonal plano, tá? Uma geometria trigonal plana. E o fósforo estaria aqui no centro. Vamos entender como é que fica um composto formado pelo fósforo quando ele faz essa hibridização aqui. A gente vai ter, no caso, ó, fósforo ligado a cloro, 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 cloro e cloro. Fósforo possui 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na camada de valência. Cada átomo de cloro possui 7, mas para simplificar, eu vou escrever só o elétron que faz a ligação química. Então, vou ter 1, 2, 3, 4, 5 ligações aqui. Com isso, entre esses átomos de cloro que estão aqui no plano, a angulação, para ficar mais afastado possível, seria de 120 graus. E entre esses átomos aqui, no caso, do cloro, fósforo e cloro, que estão aqui no trigonal plano e nesse eixo aqui, seria de 90 graus. Essa geometria aqui vai ser um arranjo eletrônico do tipo bipirâmide trigonal e o geometria vai ser do tipo trigonal plano. Perfeito?
Então, antes, o fósforo conseguia fazer apenas 3 ligações químicas. Depois que ele fez a hibridização, ele vai conseguir fazer 5 ligações. Vamos ver aqui agora no caso do enxofre. O enxofre é um átomo que possui 16 prótons, consequentemente 16 elétrons, e a distribuição dele seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Vamos fazer aqui, no caso, o desenho dos orbitais da camada de valência. Orbital S, orbital P. Então, no caso, orbital S, 1, 2, orbital P, 1, 2, 3, 4. Nessa situação aqui, o enxofre só consegue fazer 2 ligações. Se ele quiser fazer, por exemplo, 6 ligações químicas, ele vai ter que pegar aqui, no caso, do orbital D. O orbital D, galera, possui 5 caixinhas, tá? Então, no caso, ele pode pegar aqui um orbital S, 3 orbitais P, 2 orbitais D, fazendo essa configuração aqui, ó. S, P1, P2, P3, D1, D2. Então, ficaria com a hibridização do tipo sp3d2. E esses 6 elétrons aqui ficariam distribuídos assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse orbital aqui vai ficar organizado como no espaço? Na forma assim, ó. Um orbital para cima, um orbital para baixo. E os outros 4 orbitais aqui, no caso, ficariam como se fosse formando um quadrado. Então, eu teria um quadrado aqui no plano, um orbital para cima e um orbital para baixo. Consequentemente, eu teria um arranjo eletrônico do tipo octaédrico. Vamos ver como é que funciona um composto formado por enxofre com essa hibridização, com esse arranjo eletrônico. Seria, no caso, enxofre, flúor, flúor e 6 átomos de flúor. O enxofre possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons e cada átomo de flúor possui 7 elétrons. Para simplificar, eu vou representar apenas o elétron da ligação. Então, aqui no caso, o enxofre vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações químicas, sendo que no caso, todas essas ligações químicas possuem ângulo de ligação equivalente a 90 graus. É a forma que essas 6 nuvens eletrônicas vão ficar o mais afastado possível. E, consequentemente, a geometria vai ser uma geometria do tipo octaédrica. Então, repara, antes o enxofre, nessa situação, só conseguia fazer 2 ligações químicas. A partir do momento que ele hibridiza na forma sp3d2, esse cara vai conseguir fazer 6 ligações. Professor, então, todo átomo que tem um arranjo eletrônico ao redor do átomo central do tipo tetraédrico vai ter hibridização sp3? Sim. Todo cara que tem hibridização sp3 tem arranjo tetraédrico. A geometria pode variar, mas o arranjo eletrônico vai ser sempre tetraédrico. Mesma coisa para a bipirâmide trigonal. Todo cara que tiver hibridização sp3d vai ter arranjo eletrônico bipiramidal, bipirâmide trigonal. E, no caso, a geometria pode ser trigonal plana, forma T, gangorra, outras geometrias, mas o arranjo eletrônico sempre vai ser bipirâmide trigonal. Mesma coisa para o octaédrico. Tá? O arranjo eletrônico octaédrico prevê uma hibridização do tipo sp3d2, necessariamente. Tranquilo?